Durante uma semana, a equipa de reportagem da RTP percorreu por estrada mais de 2.000 quilómetros para poder observar as tropas governamentais que estão já acantonadas no Lubango, na Matala e no Namibe. Esperamos em breve poder fazer um trabalho semelhante com as tropas da UNITA que se encontram também já acantonadas. Por gentileza da SFAPLA, a viatura da RTP foi transportada por via aérea para a cidade do Lubango, à antiga Sá da Bandeira. Dali partimos então para os locais de acantonamento das forças governamentais, 3 no seu conjunto, distantes entre 13 a 16 quilómetros da cidade. Segundo números fornecidos pelo Comando Superior da SFAPLA, estão acantonados nesta área cerca de 5.000 homens. Gente que durante 15 anos viveu com uma arma por companheira está agora a abraçar a paz. Não o faz sem dificuldades. Nós deparamos com problemas de várias ordens, sobretudo os problemas logísticos. Mas nos últimos dias já as coisas estão a amenizar, uma vez que temos recebido alguns frescos de Luanda. Milhares de soldados que comiam até há bem pouco tempo apenas uma refeição por dia estão agora a receber o almoço e o jantar, mas persistem graves dificuldades de abastecimento. Com o aproximar das chuvas, a situação vai agravar-se se não forem recebidos a tempo os materiais necessários para a cobertura das casernas e, em alguns casos, de simples buracos de proteção. Sentindo essas dificuldades e cientes de que elas poderão não ser resolvidas tão rapidamente, os soldados da SFAPLA suportam-nas com surpreendente boa vontade e disposição. Para eles, alcançada que foi a paz, vale a pena agora o sacrifício para o futuro, um futuro melhor que está certamente para chegar. Deixando a cidade do Lubango, rumo à Matala, 200 quilómetros para o interior, para lá do rio Cunene, nesta época com um caudal muito fraco, criando problemas ao funcionamento das turbinas da barragem Salazar, nome porque ainda hoje é designada. Daqui parte a energia elétrica vital para toda a área. Na Matala, o mesmo ambiente de boa disposição. 7.000 homens estão acantonados numa área com 80 quilómetros quadrados na margem esquerda do rio Cunene. Os mesmos problemas. Alimentação exígua. No dia anterior à nossa chegada, foi recebida carne fresca, uma remessa que daria apenas para 4 dias. Depois se veria, mas havia a promessa de que mais alimentos iriam chegar. Alojamentos sem condições. As chuvas estão à porta e os soldados precisam com urgência de chapas de zinco, muitas chapas, para a cobertura dos seus abrigos. Esta gente acredita que os problemas se resolverão e trata de arranjar o melhor possível os seus locais de acantonamento, pensando mesmo na construção de pequenos cinemas ao ar livre, por exemplo. Aqui já existe o local, faltando apenas a máquina de projeção. Tudo nos foi meticulosamente explicado pelo comandante local, o Tenente-Coronel Onguto, no seu gabinete de operações. Ficamos então a saber que, para além das tropas, nos locais de acantonamento está também recolhido o material bélico pesado. Os poderosos tanques de assalto, prontos a funcionar a qualquer momento, e outros mais ligeiros. Os célebres órgãos de Stalin, os BM-21, de 40 disparos consecutivos, e os ainda mais mortíferos BM-24. Tudo quanto é peça de artilharia. Material inventariado e recolhido nos locais de acantonamento. Já de regresso ao Lubango, na viragem para o litoral, rumo ao deserto do Namibe, a passagem pela Tundavala e um olhar pela fenda com o mesmo nome. Aberta na rocha, na vertical, com cerca de 2.000 metros de profundidade, colocando-nos acima das nuvens. Paisagem agreste, com a vegetação crescendo teimosamente sobre rocha sólida. Um contraste com zonas paradisíacas, como a da cascata da Huila, pingando timidamente, agora em tempo seco. Menos tímidos, os moilas do Kaungo, povos bantus, nómadas, que se dedicam à criação de gado, especialmente bovino, e procuram o contacto com outros povos para as suas trocas. Deixam carne e levam outros alimentos, como milho, por exemplo. Vivem em comunhão perfeita com o gado que criam. Em comunhão perfeita com a natureza está também a gigantesca obra de engenharia que é a estrada asfaltada para a descida da Serra da Leba, das altas montanhas da Huila para o deserto. 90 quilómetros descendo de 2.200 metros de altitude para o nível do mar. Construída antes da independência, a estrada da Serra da Leba é hoje uma rota vital para a circulação de pessoas e bens entre o litoral e o interior no sul de Angola. É a região do país que abraça o enorme deserto do Namibe, que tem como sentinela a cidade com o mesmo nome, chamada de Moçambique em tempos idos. A 3 quilómetros do centro da cidade estão acantonados 2.500 homens da SFAPLA. No dia em que ali chegamos,
O grupo de fiscalização da UNAVEM, acompanhado por elementos da SFAPLA e da UNITA, integrantes da Comissão Mista de Verificação e Fiscalização, fazia a sua contagem semanal. Tudo era registado com rigor, como com rigor também no NAMIB se sentem os problemas que encontráramos antes. Alimentação, alojamento, cobertura das casernas. E o problema mais difícil que nós temos é a alimentação. Temos tido dificuldades em resolver. Às vezes a tropa só faz 2 refeições, mas tem sido problemas que o nosso mando superior tem sabido entender e lutado para a melhoria das condições da tropa. Pensamos que no curto espaço de tempo esta situação seja ultrapassada. Com esses problemas todos conseguem manter a disciplina aqui dos soldados da SFAPLA? É difícil, mas nós lutamos porque os nossos oficiais são inteligentes no cumprimento de todas as diretivas junto da tropa e temos alguns problemas de indisciplina, como saídas ilegais. Estamos nesse momento a organizar a forma de como podermos dispensar a tropa por através de dispensa, métodos que nós... Essa forma de controllamento é uma forma nova, né? E está sendo difícil. Temos casos de soldados que têm família e eles aqui acantonados, os problemas triplicam. Então vamos buscar a forma mais fácil de resolver esses problemas. Saem ilegais e os oficiais são chamados a assumirem a devida responsabilidade. No regresso a Luanda, o registro ainda da Welwitschia mirabilis, a planta anómala do deserto do Namibe, que não existe em mais parte nenhuma do mundo. Também a fixação das miragens, esse fenómeno do deserto que não deixa nunca de nos surpreender. E o contraste das ruas de Tomboa à antiga cidade de Porto Alexandre. De um lado a população agarrada às empresas de pesca, do outro as belas moradias viradas para o mar. Esta reportagem teve a recolha de imagem de Jorge Guerreiro, que foi assistido por Hugo Ernesto. Esperamos, como dissemos já, poder fazer em breve um trabalho semelhante com as tropas da UNITA que estão acantonadas. Carlos Albuquerque, RTP, Luanda. Angola à procura do equilíbrio militar nesta fase. Pelas carências ou por anomalias do foro da corrupção. Esse mal que o presidente José Eduardo dos Santos e outros conscientes políticos angolanos consideraram ser dos piores e que mais ferem o corpo social angolano. Em Angola, contudo, é para o futuro o da paz, o do aproveitamento total das riquezas de um país onde poderão viver bem mais de 100 milhões de pessoas, que tudo aponta. Em Malange, lendário reino de Cassange, a barragem de Capanda está a ser construída. Depois de pronta, será um dos 8 aproveitamentos do Médio Kwanza, quando o grande rio, vindo do Bié, atravessa a província de Malange. O máximo responsável pela construção da barragem deu-nos a ideia do que será futuramente Capanda. O projeto Capanda localiza-se no rio Kwanza, que, como sabem, é o maior rio que nasce e desagua dentro do território angolano, e na zona com maiores potencialidades hídricas, que é a zona do Médio Kwanza. Está localizada na província de Malange, no empreendimento Capanda, e dista de Luanda por estrada cerca de 400 km. A zona do Médio Kwanza é uma zona onde já há estudos provenientes do tempo colonial, em que estão previstas a construção de 8 aproveitamentos hidroelétricos. Capanda é o aproveitamento mais amontante dessa zona do Médio Kwanza. Dada a importância e a dimensão de Capanda, o governo da RPA decidiu, para implementar esta obra, criar o Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza. Ora, vamos lá saber uma coisa extremamente importante. Este aproveitamento destina-se exatamente a quê? É uma grande barragem, vai ter uma albufeira, portanto vai cobrir uma área bastante grande, destina-se à hidroeletricidade, mas em fase posterior também à agricultura. Exato. A barragem de Capanda fundamentalmente vai produzir energia elétrica. Ela irá ter 4 turbinas de 130 megawatts cada uma, que dará um total de 520 megawatts. Mas com a criação da albufeira de cerca de 150 km quadrados, ela terá uma reserva de água que permitirá proceder à irrigação de uma boa parte do Planalto de Malange e, portanto, permitir o desenvolvimento quer da agricultura, quer da pecuária no Planalto de Malange.
É denominado de Médio Kwanza o troço em que o mítico rio, que nasce e desagua em território angolano, muda bruscamente de direção perto da ponte de Cangandala. É aí que termina a formação rochosa e começa a planície litoral, a poucos quilómetros do Dondo, outra das cidades históricas do Kwanza, rio cujas bacias se denominam de Alto, Médio e Baixo Kwanza. Com toda a imponência que podemos vislumbrar do ar, este troço tinha prevista desde há muito a construção de vários aproveitamentos hidroelétricos. Como se sabe, em 1963 entrou em funcionamento a barragem de Cambambe, a mais próxima de Luanda, já que Kapanda se situa a cerca de 140 km de Cambambe. O Kwanza tem nesta zona um declive de 800 metros que se traduz em avultado potencial hidráulico. Estima-se em cerca de 26 mil gigawatts por ano o correspondente potencial energético. Do ar podemos avistar os gigantescos monolitos de Ponguandongo, perto de Calandula e de Cacuzo. Ponguandongo é local de fortes reminiscências na história de Malange e de Angola, domínio que foi da Rainha Ginga e mais tarde leprosaria e presídio, onde esteve José do Telhado. Vejo aqui um troço da barragem já praticamente construído e o desvio do rio. O que é que isto significa? Nós começamos por fazer o desvio do rio, né? Para depois, como estão a ver entre o cânion, podermos começar a construir a barragem. O desvio do rio foi feito, né? Foram feitas a limpeza da fundação, né? Começamos a fazer, em princípio, a regularização da fundação e, posteriormente, como estão a ver, né? Este é o primeiro troço da barragem. Neste momento, nós temos 41 metros, cerca de 41 metros de altura da barragem. Diga-me uma coisa, quando tudo isto estiver pronto e vai demorar algum tempo, qual é a superfície da Albufeira, qual é a função primordial desta barragem? A Albufeira tem cerca de 164 km² de área. Essa Albufeira, nós em princípio, né, temos algumas ideias para a sua utilização, principalmente para a irrigação, para a agricultura nas suas áreas limítrofes, né? Qual é a capacidade instalada inicial e depois a ampliar aqui da barragem? Inicialmente nós estamos com previsão de montarmos duas turbinas, cada uma delas com 130 megawatts. Porque é o seguinte, a primeira em dezembro de 1992 e a segunda 6 meses depois, em junho de 1993. Dá para abastecer Malange e o resto do país? Sim, as províncias que serão beneficiadas inicialmente é Malange, Uís e reforço de abastecimento da cidade de Luanda. E provavelmente até na sua utilização máxima no empreendimento do Médio Kwanza para exportar energia. Possivelmente. Países limítrofes. Possivelmente. Olha, diga uma coisa, aqui a população aqui nesta zona, nestes estaleiros, ascende a quantos? A população é de cerca de 2.080 e tal trabalhadores. Falou-me numa verba impressionante de refeições servidas por mês. Quantas são? Por mês são cerca de 180 mil refeições. Qual é o volume, mais ou menos, em dólares já gastos até agora aqui nesta barragem, que é, aliás, um consórcio, digamos assim, angolano, soviético-brasileiro? Cerca de 700 milhões de dólares. Mas até agora? Até agora. Mas qual é o cálculo aproximado do gasto para esta barragem? O custo da barragem era 1 bilhão 148 milhões de dólares. A previsão inicial. Hoje o custo já está um bocadinho mais elevado, evidentemente. É claro. Em Kapanda, ainda antes da prevista gigantesca albufeira que vai servir propósitos produtivos, o aproveitamento do Planalto foi já racionalizado. Ergue-se um conjunto organizado que alberga cerca de 3 mil pessoas. Há escolas, cantinas, habitações e hospitais. Há também centros de formação e oficinas. Nos vastos terrenos circundantes, cuja aptidão é reconhecida, o complexo de Kapanda criou explorações agropecuárias modelo que lhe dão autossubsistência no domínio da carne, dos laticínios e dos produtos essenciais saídos da agricultura. Algo de assinalável é que se devem acrescentar as obras públicas que vão melhorar as vias de comunicação e também o aproveitamento dos terrenos de aluvião entre o Dondo e a Foz do Kwanza, que irá até aos 120 mil hectares. Riqueza em potência num país onde os atos criativos se traduzem em motivos culturais de originalidade insuspeita. O Museu do Dondo, por exemplo, é, talvez, na Lunda Norte, o estabelecimento museológico de maior renome na África subsaariana. Foi criado pelo comandante Ernesto de Vilhena da Diamangue, com o intuito de nele se cristalizarem elementos simbólicos e materiais
de culturas dominantes na região e das quais avulta a Lunda de Chocwe. O precioso acervo do museu foi sucessivamente aumentado e classificado por etnólogos como José Redinha, Mesquidela Lima ou José Vicente Martins. Ao que se supõe, já despojado de muito do seu primitivo e precioso espólio, embora enriquecido por novas aquisições, o Museu do Dunda é ainda hoje uma montra indispensável para quem estuda a etnologia e a antropologia dos povos do norte e nordeste de Angola e também do Zaire e da Zâmbia. As referências e representações dos ciclos de vida e de cultura, com todo o seu cortejo de sagrado e profano, de mitos, de ritos e emanações do poder político e religioso, concernentes aos povos Lunda de Chocwe e de outras etnias de forte implantação histórica na vasta região, constituem neste Museu do Dundo momentos de contemplação e de estudo para os especialistas que a este estabelecimento da Rede Nacional Museológica e Universitária Angolana vão recorrendo, como é o caso de Robert Leakey, de Georges Ballandier e de Marie-Louise Bastin, entre tantos outros. É um complexo museal que tem no seu meios, seios. A Endiama, com 51% de capital do Estado angolano, conta com 17 mil trabalhadores e explora em conjunto com empresas estrangeiras, alemãs, belgas, portuguesas e sul-africanas, uma riqueza diamantífera que é para Angola a segunda maior fonte de divisas, logo depois do petróleo. Está paralisada a mina de Kimberlite da Catoca, que produz os diamantes azuis mais apreciados no mundo, a 175 km de Lucapa, com diamantes a 8 metros de profundidade. A exploração é constante. Novas frentes mineiras são abertas quase todas as semanas, enquanto se processam aqui também minerações clandestinas e garimpo furtivo. É aqui o domínio do lendário rio Luachimo e aqui trabalham portugueses. São de várias origens do Portugal continental. É o Luís Quaresma, o Carlos Caldeira e o José Guerreiro, que tem, aliás, funções muito especiais nesta SPE. E está neste momento, até no momento em que vos falamos, a substituir o diretor-geral aqui desta zona. Portanto, eu começaria por perguntar-lhe o que é que faz aqui e quando é que veio e em que condições. Eu sou encarregado de exploração e lavaria. Vim há 8 dias, 10 dias mais ou menos. E por isso estou... De onde é que você é lá em Portugal? Eu venho da Almada, mas sou natural de cá. Nasceu aqui? Nasci cá, depois fui para Portugal e regressei agora. E por isso estou a integrar-me no funcionamento da lavaria e da exploração, no sentido... As condições em que trabalha são boas? Está efetivamente satisfeito por ter vindo trabalhar neste empreendimento? Estou, sem dúvida. O Carlos Caldeira, de onde é? Eu sou de Lisboa, eu sou alfacinha. E está cá há quanto tempo? Estou cá há cerca de 4 meses. Que funções é que exerce aqui? Encarregado de exploração de lavaria. Diga-me mais ou menos a lavaria e este pré-tratamento, o que é que significam mais ou menos? Este pré-tratamento que é de calomba faz a lavagem do cascalho, trata cascalho. Nesta correia aqui segue o rejeitado e daquele lado é o grão, que depois é enviado, por sua vez, à lavaria central, onde fará novamente uma nova lavagem, uma nova seleção, depois irá para um ciclo de concentração através de... Infelizmente viemos num dia em que, por vários motivos de ordem técnica, não há energia e realmente isso não está a trabalhar, mas vê-se realmente que é algo de importante o que está aqui. Zé Guerreiro, o que é que faz aqui, o que é a SPE, em que condições mais ou menos é que estão a trabalhar neste quadro angolano e em cooperação com o Estado angolano e com a Indiana? Pois eu sou responsável pelo departamento administrativo, que tem a seu cargo a parte logística, a parte do apoio, do acolhimento e estada da nossa cooperação, os aspectos administrativos ou financeiros. Há aqui 2 tipos de pessoas. Temos pessoas experimentadas nestas explorações e os jovens que vemos aqui são recrutamentos recentes, no sentido de, tudo isto depende da duração dos acordos,
de tentar formar e canalizar para a zona pessoas jovens. É realmente uma parte difícil, as pessoas têm dificuldades, muitas dificuldades aqui. É um longo período. As condições materiais são compensatórias? As condições materiais vão melhorando, mas são deficientes. Há dificuldades. Da exploração mineira. Portanto, tratam o cascalho, que vem dos blocos das explorações, e a primeira lavaria que eu lhe passo alimenta em grão o MD6, que é, portanto, meio denso 500 milímetros, para obter do grão o concentrado, e a lavaria de Calomba, nesta margem esquerda onde estamos, e do Ari, alimentam em grão o MD3, lavaria central de 500 milímetros, que obtém do grão o concentrado, também que é transportado como do MD6 até a estação central da escolha. O setor está a explicar tecnicamente que há aqui lavarias de 350 e de 500 milímetros. O que é que isso significa? Portanto, isto no processo de separação do grão, do cascalho para o grão e do grão para o concentrado, nós utilizamos nessas lavarias uma peça fundamental que é o ciclone. Portanto, o ciclone, que é a peça fundamental de cada lavaria, ou de 250 milímetros, ou de 350, ou de 500 milímetros, joga o papel de separadora. Ah, bom, então era isso que nos faltava. Portanto, separa o cascalho de certa dimensão, de certa envergadura, daquilo que realmente vai ser depois aproveitado para a escolha final, os diamantes que estão misturados com as pedras de uma certa dimensão, conforme saem dessas lavarias de 250 até 500 milímetros. Exatamente isso, mas nesse processo de separação, numas lavarias utilizamos o meio hídrico com separação granulométrica, que é, portanto, nos 250 milímetros, e noutras lavarias de meio denso utilizamos, conforme o nome, meio denso, portanto, o ferro-silício. Um jazi, trovoada em língua de Chokwe, é nome restituído que substitui o de Andrada, de origem portuguesa. 5.000 trabalhadores se aglomeram aqui, 20 por 10 quilómetros. Uma ilha cercada de zonas onde a guerra tem sido intensa: Cambulo, Coilo, Congula, Cobalo. Em Jazi se situam as maiores oficinas da Indiama, com estruturas preparadas para acudir a uma frota de 400 a 500 máquinas, cujas proporções são à medida do gigantismo das terras, suas riquezas e força cultural. São oficinas de equipamento escolhido que têm agora, tal como os Caminho de Ferro de Benguela, a espinhosa missão de recuperarem escavadoras, tratores de rastros, niveladoras, que valem mais de 500 milhões de dólares. São máquinas às quais a guerra e o desgaste do uso duro e permanente dariam o estatuto de sucata em tempos normais. Agora, contudo, a palavra de ordem é aproveitar até ao impossível, reconstruir, recuperar e poupar assim centenas de milhões de dólares. Aqui funcionam operários angolanos, portugueses e asiáticos. E o equipamento destas oficinas é o mais escolhido praticamente em toda a Angola, para além, como dissemos, das do Caminho de Ferro de Benguela. As remunerações aqui praticadas acima da média angolana permeiam todo este esforço e, particularmente, toda a especialização necessária para que destas oficinas saia a recuperação integral de um material de valor neste momento inapreciável para Angola. Jazi é, apesar das difíceis condições em que têm transcorrido os últimos 15 anos, uma área mineira que só em 1990 produziu 150 mil quilates de diamantes, excedendo as mais otimistas previsões em cerca de 26%. Dadas as dificuldades compaginadas por um processo político-militar muito difícil, trata-se sem dúvida de um notável esforço que envolve, por um lado, os interesses do Estado angolano e, por outro, o daqueles países que com Angola vêm colaborando numa maior disciplina e aproveitamento dos recursos mineiros do país. A cooperação portuguesa é aqui reconhecida pelos responsáveis da Indiama e pelo Comissário Provincial Norberto Santos. O estado da cooperação com Portugal?
Bom, nós, por exemplo, através da própria Indiama, a Indiama praticamente tem como trabalhadores estrangeiros, o maior número de trabalhadores estrangeiros são portugueses. E de uma maneira geral, eu pessoalmente conheço muitos trabalhadores portugueses que ficaram aqui durante anos, que conhecem perfeitamente aqui a província da Lunda Norte, e temos feito até mesmo com a própria empresa, no sentido de que se pudéssemos fazer um esforço no sentido de aumentar esta cooperação, fundamentalmente... Esta é a barragem e a central do Luachimo, construídas há 35 anos. São ainda garante do abastecimento de eletricidade a praticamente toda a Lunda Norte, explorações mineiras incluídas, e para as quais contribuem em alta percentagem alguns técnicos portugueses. Podem trabalhar em conjunto e é o nosso propósito. E eu gostaria que me dissessem, portanto, o Sr. Cabrita, o que é que faz aqui no Dundo? Eu aqui estou como eletricista alto, chefiando a secção total de serviços, portanto, viaturas e máquinas. Há muitos anos que está por aqui? Desde março de 78. Já é um bocadinho. E gosta de Angola? Imenso, porque estou em Angola desde 49. Saí em 75, voltei em 78. Já não é assim muito fácil distinguir entre um país e outro, não é? Talvez mais fácil para mim aqui em Angola. Por aqui, ir de vez em quando ir até fazer uma cura de vinhos. Uma curazinha. E o Sr. Leitão, como é que realmente veio aqui parar? Quantos anos tem de Angola? O que é que faz? Eu de Angola vim para aqui nos fins de 70, para a Companhia Mineira do Lobito. Fui-me embora em 75. E regressei à Companhia de Diamantes de Angola. Foi-se embora, não? Saiu por uns tempos, não é? Pois, por uns tempos. Quer dizer, saí e depois voltei para a Companhia em 84, no dia 10 de abril de 84. E já estou aqui há 6 anos. E cá estou. Que missão é que exerce aqui? Eu sou mecânico de viaturas pesadas. Responsável pelo equipamento pesado? Pesado. Automóvel aqui? Pois, automóvel, eu e um outro colega meu. O que não é assim muito fácil, num tempo em que as coisas têm que vir de avião. Tem que vir, demora. As peças são às vezes raras, não é? Pois. Mas vai-se trabalhando aqui. E que eu saiba, está-se até a trabalhar cada vez tem que se trabalhar. Com mais força e eficácia. Sim, não é? E o que é que pensa do futuro de Angola e, sobretudo, do futuro destas relações entre Angola e Portugal, esta cooperação que está cada vez mais intensa? Pois, isto, quanto a minha maneira de ver, isto tem que haver uma compreensão. Se não houver... Mas parece-lhe que parece que isto há futuro. Tem que haver futuro. E particularmente nas relações entre Portugal e Angola, creio que as coisas estão bastante fortes. Eu vim agora de Portugal, embarquei no dia 8 para cá, e a coisa lá, pelo menos, mostra que, sim, eu creio que, sim, que as coisas estão a ir mesmo. E é a sua opinião também, Sr. Rosa. O que é que está a fazer aqui? Olha, eu não me perguntou há quantos anos eu estou cá. Já lhe pergunto. Ok. Portanto, eu sou chefe de setores das viaturas ligeiras daqui, das oficinas centrais no Dundo. Trabalho. Também tem os mesmos problemas que tem o Sr. Cabrita e o Sr. Leitão. Mas de que maneira? Mas resolvem os problemas. Vamos fazendo milagres. Bem à portuguesa, vamos fazendo milagres. Sempre um jeito e as coisas seguem sempre. Exato. E quantos anos é que tem aqui de Angola? Olha, eu estou, portanto, suponho que estou com quase 30 anos de Angola. Vim a primeira vez em 54. Depois fui apanhar ares para Portugal em 75. Dei uma voltinha, há bons ares, aliás. Dei uma voltinha até à América do Sul, mas depois regressei a Angola. Passei por Portugal, regressei a Angola em outubro de 84. Eu penso que regressei. Já não conseguem passar sem Angola, não é? Um bocado difícil. O vosso trabalho aqui é muito útil. Eu penso que este grande país que é Angola e Portugal são dois grandes países, cada um com a sua dimensão, e que nasceram para trabalhar juntos. Não é? Portanto, são uma família realmente que tem alguma missão a cumprir no mundo. Anda a avançar lado a lado, eu acho que sim. E as dificuldades que há por aqui, as dificuldades político-militares, os problemas, o grande salto em frente, o que é que vos parece? Qual é a vossa opinião? De momento, isso é uma opinião que deixamos ficar um pouco ao lado, pensamos mais nos nossos problemas, tentamos contornar tudo que seja problema político ou militar.
Quando acontece, acontece. Mas estão a viver sim, bem? Sim, vive-se normalmente, no mundo. Não têm dificuldades não temos grandes dificuldades no trabalho, não. Já foi o tempo que há 5, 6 anos atrás era mais difícil. Agora não, já está muito mais calmo, já mais compreensão entre toda a gente, todos os cooperantes e nacionais, e chegamos a uma conclusão que não há problemas, não. Saltamos da Lunda para o Huila, do Luashimo para a fenda da Tundavala. Na capital, o Lubango, fomos encontrar as figuras tutelares habituais, Cristo Rei e a Senhora do Monte. E reencontramos um excelente museu, o de etnologia dos povos do sul e do sudoeste de Angola. Mantém-se no Lubango um espólio vivo dos Ovimbundo, dos Nyaneca Luncumbi, do Himba, dos Tchierero, dos Kovale, dos Kwanyama, entre outros. Uma riqueza cultural muito bem conservada aqui no Lubango. Um quadro dinâmico de aproveitamento científico dos valores regionais dos numerosos povos e culturas desta região. Esta é uma peça muito curiosa, que isto serve para a mulher descansar apoiando o pescoço, para não desmontar os vários penteados que elas utilizam, incluindo esta parte côncava, que serve para preparar os cosméticos, para se preparar o cabelo e untar o corpo dos povos cá do sul. Dos ngomas, tambores rituais, aos quiçanges, a que o grande poeta Tomás Vieira da Cruz chamou um dia de saudade negra, tudo nos conduz ao Lubango, cidade de jardim planáltica a quase 2.000 metros de altitude na Serra da Chela ou da Leba e hoje com 200.000 habitantes. O Lubango vê os seus equipamentos de tecnologia urbana, de saúde, escolares, industriais e outros a valorizarem-se, como é o caso, por exemplo, do Hospital Central. Considero importante ser um engenheiro português que aqui em Angola está e auxiliar, mas os que aqui servem, e não são só angolanos, atingem altos níveis de eficácia. O hospital está subdividido por serviços, portanto temos serviços de medicina interna, temos serviços de cirurgia, serviços de ortopedia e temos os serviços de banco de urgência, de laboratórios e serviços de reanimação. Neste momento nos encontramos numa das enfermarias da reanimação. Esta reanimação tem uma capacidade de 26 camas, portanto, incluindo as camas referentes aos doentes de fórum cirúrgico e de fórum de medicina interna como tal. O hospital abrange que área? Só a cidade do Lubango ou também a província da Huila na totalidade? Do ponto de vista prático, é a totalidade da província da Huila. Portanto, é um hospital que tem uma dimensão de atendimento não só os doentes da cidade, mas também os doentes provenientes dos municípios, já que a assistência nesse hospital reveste-se de uma assistência global, portanto é multifacética. Portanto, não só os doentes de medicina interna, como disse anteriormente, mas também os doentes de outras especialidades. Excelentes águas e cereais de alta qualidade tornaram possível erguer uma das maiores fábricas de cerveja de Angola. Unidade moderna que é bastante para ocorrer às necessidades da parte sul do país e até para exportação. Encontramos na secção de moagem, dá-se aqui início ao processo de fabricação de cerveja. As matérias-primas que nós aqui utilizamos é a cevada, preparada para o efeito, em 70% de versement. Adicionamos também 30% de grites de milho, que é de produção local. Como características, também temos a nossa água, que é belíssima para a fabricação de cerveja. Tem um pH de 6,7, nem sequer requer correção para utilização na indústria cervejeira.
Desta linha contínua de produção saem, em média, 50.000 garrafas por dia, equivalentes a 35.000 litros de cerveja. A rede de transportes privativa desta fábrica serve especialmente o sul de Angola e a Namíbia. A parte sul do país é sobredotada quanto a aptidões agropecuárias. As difíceis condições em que decorreram os anos de 70 e 80 não impediram o desenvolvimento de núcleos de exploração privada, como são as fazendas da Jamba, com 10.000 hectares, e do Tchimbolelo, com 25.000. Na imensidão da fazenda do Tchimbolelo, cujos limites dificilmente se apercebem, criou-se mesmo uma sub-raça de gado zebu, a qual poderá vir a revolucionar a pecuária angolana e de países limítrofes. São já mais de 400.000 as cabeças de gado que povoam as duas explorações. Mas não é apenas a pecuária que constitui riqueza viva da Jamba e do Tchimbolelo. A agricultura assume-se já, e cada vez mais, como um peso considerável na economia e na vida social da Huila. Ao voltarmos a descer a estrada serpente da Leba, que interliga o Lubango e o Namibe, não podemos deixar de reter a respiração face à grandiosidade do cenário natural e à colossal obra de engenharia luso-angolana que a estrada representa. E como é impressionante a representação pictorial de Neves e Sousa da Welwitschia mirabilis, esta planta carnívora miraculosa do deserto do Namibe, descoberta pelo botânico alemão Frederico Welwitsch. Do Namibe, antiga Moçambique, partimos ainda mais para o sul, até a antiga Porto Alexandre. Foram cidades arrancadas no século XIX ao deserto por portugueses, sempre capazes de construir a partir do nada. Namibe e Tombua são polos de futuro desenvolvimento em áreas tão diversificadas como as da agropecuária, minérios e pescas. Pós-independência, Angola foi vítima de contratos leoninos que a têm expoliado de muitas das riquezas legitimamente suas. Esses contratos deveram-se, em particular, a situações de dependência política e à ausência de capacidade de resposta tecnológica a exigências da indústria e da economia modernas. Muitos desses contratos estão a ser denunciados ou renegociados. Os mares de Angola são um incalculável reservatório alimentar e, apesar das depredações a que a sua fauna piscícola tem sido sujeita, novas regras, novos métodos poderão vir a resultar em altos dividendos para o país. Tombua, Baía Farta, Sumbe, Porto Ambuim são verdadeiros mananciais que, em cooperação com países da CEE como Portugal, Espanha e Itália, Angola começa finalmente a aproveitar para o seu próprio interesse. Após a guerra, com as estradas abertas, a rede de frio instalada, as companhias sofisticadas em pleno funcionamento, as pescas abastecerão Angola inteira e constituirão forte reforço para as exportações do país. Com a apreciável participação e interesses de Portugal, os hidrocarbonetos em exploração offshore no Só e província do Zaire e em Cabinda, não esquecendo Luanda e outras áreas ainda por explorar, constituem parte substancial da economia angolana. O petróleo, com rendimentos de 500.000 barris por dia e 3 bilhões de dólares por ano, vanguardeia o produto nacional angolano. Depois do ouro negro, os diamantes, apesar decisivamente na atual balança de um país com 6.000 milhões de dólares de dívida externa e cada vez mais cingido, como é natural, aos ditames do Fundo Monetário Internacional. De novo em Luanda, cidade capital de Angola, de população sempre crescente e de tecido social em progressiva regeneração. Voltamos a encontrar aqui elementos da comunidade portuguesa, que cooperam em diversos setores e atividades para que Angola possa reencontrar o seu ritmo normal. Multiétnicas, vividas pelo país desde o acesso à independência consagrado em 11 de novembro de 1975. O tempo é escasso para recenseamento eleitoral. Apesar do empenhamento do Governo da República de Angola por um lado, por outro, de Portugal, da Comissão Conjunta Político-Militar,
da República Sul-Africana, dos Estados Unidos, da OUA e de outros países africanos da região austral. País com 1.300.000 km² de área, 18 províncias-estado, cerca de 8 milhões de habitantes, 4 milhões de potenciais eleitores. Aqueles que, no fundo, obedecerão às regras do jogo democrático, documentados que estejam como cidadãos angolanos vivendo no país. O processo está a avançar. O recenseamento seria suposto abranger, no entanto, todo o território angolano. Há, porém, ao que parece, zonas até agora vedadas às autoridades governamentais, reconhecidas em BICES, desde o chefe de Estado aos funcionários da administração geral e local. Serão zonas ainda sob controle político e militar da UNITA, como a Jamba, por exemplo, e outras faixas das províncias angolanas. Aí, não havendo recenseamento, tecnicamente não poderá haver eleitores credenciados. O prejuízo é muito natural que não atinja o MPLA, por sinal, o partido do governo. O Presidente da República de Angola deu o exemplo. José Eduardo dos Santos e sua mulher foram os primeiros na província de Luanda a cumprir as formalidades. Por outro lado, finalmente legalizado e apto a concorrer às eleições, um dos outros partidos históricos, a FNLA, de Olden Roberto, parece apostado em abrir as suas áreas de influência ao recenseamento. Províncias como a Huila, grande produtora agropecuária e também de minérios de ferro, do Uambo, onde a agropecuária e o aproveitamento hidráulico são excepcionais, Malange e o Ige, potencialmente das mais ricas fatias do território angolano, com aptidão polivalente e de incalculáveis recursos, começaram há 3 dias o processo de recenseamento. O Coando Cubango iniciou esse recenseamento sexta-feira, mas, evidentemente, fora ainda da Jamba e seus limites próximos, onde a organização de Jonas Savimbi dita leis próprias. As eleições em Angola terão mesmo de realizar-se segundo os critérios mais claros da comunidade africana e da comunidade internacional em geral. Até agora, são já 9 os partidos oficializados, entre os quais o MPLA, a UNITA, a FNLA, o PRD, o PDA ou o PDPA. Em todo este processo, Portugal, sem qualquer tipo de interferência abusiva, procura conciliar interesses e objetivos, apontando apenas à estabilidade democrática do grande país irmão que é Angola. No fundo, os programas políticos, económico e social dos principais partidos pouco diferem. A evitar, contudo, e a qualquer custo, as componentes revanchistas, racistas ou corruptoras que poderão impedir a unidade na necessária e democrática diversidade característica da nação angolana, um dos mais fortes elementos da futura região austral-africana que vai da Nigéria à África do Sul. Região que passa por um Botsuana, um Zimbábue e um Moçambique, também em paz e de democracia consolidada.